Falaremos nesse vídeo sobre lições para a vida eterna no céu. E vamos falar como você consegue a vida eterna no céu. Em primeiro lugar, vamos ler aqui na palavra de Deus um versículo que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está em João 17, 3. Jesus está dizendo para Deus o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus. Conhecer Deus como único Deus e reconhecer que só Jesus e só o Deus Pai é o Deus verdadeiro é um caminho para você obter a vida eterna. Por quê? Porque existe uma luta travada entre Deus e o diabo, Lúcifer. Mas por que essa exigência de só reconhecer o Deus Pai e o Deus Filho como Deus? É porque o Lúcifer, ele também é um, quer dizer, ele se faz de Deus, entendeu? Enganando as pessoas para poder receber o reconhecimento das pessoas e as pessoas seguirem a ele. Ele ilude as pessoas oferecendo riqueza, oferecendo benefícios, mas na verdade é só uma ilusão. Mas o Deus verdadeiro, o Deus Pai e o Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele não engana as pessoas. A Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar e roubar. E fala que ele é ladrão e fala que ele é o pai da mentira. Mas o Deus verdadeiro, não. Jesus disse que quando a gente lê a Bíblia e reconhece a Bíblia como palavra de Deus, Jesus diz assim, ó: porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. O diabo, ele se promove através de muitas religiões falsas, né? Que vêm pregando a Bíblia e torcendo os versículos da Bíblia. Mas na verdade, as religiões nem todas falam o que está na Bíblia exatamente como está na Bíblia. Eles falam com uma Bíblia distorcida, entendeu? Jesus fala uma coisa, mas eles distorcem aquilo para outra coisa. Então, a necessidade de reconhecer somente o Deus Pai como o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo é importante justamente por isso, porque existe vários que se fizeram deuses falsos, entendeu? Então, por causa dessa rebelião que houve no céu, através de Lúcifer e os anjos, e por isso eles foram expulsos, por causa dessa rebelião de Lúcifer, é que Deus exige que ninguém adore outro Deus, ou outra pessoa como se fosse Deus. Por isso, porque a Bíblia fala que Jesus vai vir para governar esse mundo durante 1000 anos. E por isso ele exige fidelidade de cada pessoa que o aceita como seu Salvador. Ele exige fidelidade para que não seja novamente expulso do reino de Deus, como aqueles anjos foram, entendeu? Porque se Lúcifer foi idolatrado e traiu a Deus,
Se houver alguém aqui na terra que também queira ser um Deus como Lúcifer, se tiver algum santo que for idolatrado e quiser falar assim, poxa, eu tenho bastante pessoas que me adoram, que me veneram, então eu vou me fazer também de um Deus para poder roubar o governo de Jesus. A Bíblia fala que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, está lá em Mateus. Então, o inferno é um planeta que Deus separou e preparou só para o diabo e seus anjos e todos aqueles que rejeitarem o governo de Jesus em suas vidas. Então, esse planeta inferno é um lugar totalmente separado de Deus e de quem é de Deus. Mas a terra, Deus preparou a terra para Jesus criar novos seres vivos. Por exemplo, Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva com o objetivo deles se multiplicarem e encher a terra de pessoas, para que essas pessoas se convertam através de Jesus e assim possa repovoar o céu, né, para repor aqueles anjos que foram expulsos do céu, porque Deus precisa de anjos no céu para poder servir a Ele. E Jesus precisa de servos para ajudar a Ele no governo que vai ter na terra durante 1000 anos. E depois desse governo de 1000 anos na terra, vai haver uma nova terra e um novo céu, onde habita só a justiça. E também Jesus falou o seguinte: se vós me conheceis a mim, se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já tendes agora o conheceis, e já desde agora o conheceis e o tens visto. Depois, em outro versículo, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. Veja bem, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O que significa o fato dele dizer assim, Deus nunca foi visto por alguém? Quer dizer, Deus o Pai, né? Isso significa o seguinte, que o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer que o Deus Pai verdadeiro, ele foi mostrado na terra, ele foi visto na terra através do Filho que é Jesus, entendeu? Aqueles ateus que nunca tinham visto Deus, que nunca puderam ver Deus, porque eles falavam que Deus não existe porque eles não puderam ver, né? Só que Deus se fez carne através de Jesus para vir a nós e provar que Deus existe e que Jesus existe. Só que o Deus que foi visto no Velho Testamento, que aparecia para aqueles profetas, que apareceu para Abraão, apareceu a Jacó, né? O próprio Jesus está dizendo, este o fez conhecer, quer dizer, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o Deus que aparecia na terra, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, foi o próprio Jesus. Entendeu? Mas assim como no passado, né, havia aqueles ateus que negavam a existência de Deus, hoje também existe até religiões que negam que Jesus é Deus. Eles falam que Jesus é o Filho. Outros falam que Jesus foi um grande profeta, que foi um grande homem justo e tal.
mas não reconhece que Jesus é Deus. No entanto, a Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres que nenhum homem poderia fazer. Justamente por isso, para provar que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Porque assim, a Bíblia fala que foi Ele que criou o homem. Só que, para Ele provar que foi Ele que criou o homem, Ele veio e ressuscitou Lázaro, né? Então, quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele provou que Ele é o dono da vida. Quando Ele curou aqueles cegos e curou aqueles aleijados, Ele estava com aquilo provando que Ele é Deus, enviado pelo Pai. Tem até um versículo que fala assim: esses milagres foram feitos para que creais que Ele é o Filho enviado por Deus. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, fala o seguinte: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, está falando assim, ó, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Então, o fato de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e é Deus, isso aí é um motivo para a pessoa se gloriar, dizer que ele realmente reconhece que Jesus é o Senhor, que Deus é o único Deus e Senhor. E o próprio Jesus falou assim, ó, a este Deus se manifesta através do Espírito Santo. Agora, fala assim, que Deus se esconde dos incrédulos, mas se manifesta àqueles que são filhos dele. Diz assim, mas a fé dos crentes é como uma chave que abre a porta para a presença de Deus. Porque Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, que são os ateus, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está lá em Mateus 11, de 25 até 27. Mateus 11, 25 a 27. Então o próprio Jesus está dizendo que Deus se escondeu dos incrédulos, mas se manifestou, né? Mas se torna presente aos crentes, né? Porque ele diz assim, ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, quer dizer, aos filhos de Deus, aos crentes. Porque assim foi do teu agrado. Quando a pessoa se dispõe a conhecer a Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo se manifesta a ele através do Espírito Santo, né? Como também ele disse, e disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado, mas vindo os lavradores, se dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Lucas 13, 14. Então ali Jesus estava contando uma parábola, falando assim, que os incrédulos que estão aliados
de Satanás, né, vão querer destruir Jesus, querer destruir, aniquilar o governo de Deus para poder tomar esse governo. Então o que Jesus está falando na parábola ali, como diz lá, é Lucas 20, de 13 a 14. E os lavradores maus que fala aqui são as pessoas que são aliadas de Satanás. Diz assim, mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, quer dizer, Jesus é o herdeiro de Deus. Vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Quer dizer, destruir com o governo de Jesus, né, através de mentiras, significa isso, que eles querem é tomar o governo de Jesus. Por isso é que Jesus falou assim que as pessoas que reconhecem a Deus, somente Deus, como Deus, né, e não tem outros deuses, são elas que são felizes e são elas que vão ter a vida eterna. Tem outro versículo aqui também falando, fala assim, todas as coisas foram feitas por Ele, quer dizer, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está em João 1,3. E lá no Apocalipse fala assim, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Aqui está falando de Jesus Cristo, Apocalipse 4,11. Portanto, o fato de reconhecer somente Jesus e Deus como o Deus verdadeiro, como o único Deus, é o passo inicial para a pessoa poder ter a vida eterna. Se ele reconhece outros santos como Deus, se eles fazem oração a outros personagens que não é Deus, o próprio Jesus falou assim, para orar a Deus, o Pai, e orar em nome de Jesus. Nem fala para pedir para Jesus, fala para pedir a Deus, mas em nome de Jesus. Então, quando a pessoa ora pedindo a outro santo, a outro personagem que não é Deus, então ele está contrariando tudo isso que Jesus disse aqui, ó, porque a vida eterna é essa, em que reconheçam só Deus, o Pai e o Filho. E para terminar, vamos ler aqui, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo crucificai os corações. Está lá em Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Então, recapitulando, nós podemos dizer, né, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso, é importante que nós falemos da palavra de Deus, para que a pessoa tenha esse conhecimento, porque através do conhecimento de Deus é que ele vai entender que é necessário aceitar a Jesus como seu único Salvador e reconhecer a divindade de Jesus e reconhecer que só existe um único Deus, o Deus Pai e o Deus Filho.